Descoberto o local que o diabo caiu na terra. Boa tarde a todos os irmãos e irmãs. Você nasceu salvo, nasceu livre, tenha fé e seja grato. O tema de hoje é diabo, Satanás, demônio, homem, Hades. São vários nomes aí que estão entrelaçados, né, e são interpretados de forma equivocada. Vamos lá. O significado das palavras como realmente são. Diabo significa acusador, opositor, traidor, inimigo. Satanás significa adversário, inimigo, opositor. Daimon, que é demônio, né? Seria a tradução para a gente. Significa espírito interior ou divindade. Lúcifer significa estrela da manhã, portador da luz. Anjo significa mensageiro de Deus. Inferno, o significado correto é sepultura. E Hades é um deus da mitologia grega, deus do mundo inferior, né? E para quem crê na palavra de Deus, não pode aceitar um deus do mal, né? Um deus do inferno, um deus do mundo dos mortos. E um deus do bem e um deus do mal, não existe isso. Porque só há um Deus e não há outro. O Hades, né, ao contrário de Satanás e diabo, para os gregos, né, na religião grego-romana, ele era o deus do mundo inferior. E aí eles pegam o diabo e Satanás, que é um adjetivo, e equipara ele a esse Hades, a esse deus grego, né? Mas para os judeus antigos, né, diabo e Satanás não era nenhum deus, era só uma qualidade, era só um nome. Um nome não, era só um adjetivo. E assim sendo, se não há nenhum demônio superior, maligno, que leva as pessoas a fazer o mal, né? Então, o mal vem de onde? O mal que nós interpretamos como mal, né? Vem de Deus. Mas para Deus, o que nós achamos que é mal não passa de justiça. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faz todas essas coisas. Então, seja a paz, seja o mal, né, seja a luz, seja trevas, quem criou tudo foi Deus. E quem faz tudo é Deus. Algumas traduções e outras Bíblias, onde está eu faço a paz e crio o mal, está escrito eu faço a paz e crio a guerra. A guerra também é mal, né? Então o significado não vai mudar. Colossenses 1:16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por Deus. Esse negócio de, as potestades, tal, isso é coisa do inimigo, coisa do cão, isso é invenção. Tudo foi criado por Deus. 1 Samuel 16:15. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau, enviado por Deus, está atormentando o Senhor, ó rei. Naquela época que foram escritos esses livros, né, do Gênesis, Êxodo, né, o Pentateuco, os primeiros 5 livros, você não vê citação de diabo, de Satanás, né, de levando as pessoas a fazer as coisas, né. Eram espíritos, eram anjos enviados por Deus, né, para cobrar do homem os seus erros. E foi isso que aconteceu com Saul. Um dos espíritos de Deus foi até Saul para lhe causar dano, porque ele errou e ele tinha de pagar pelo erro dele. O faraó, né, no Êxodo, quem endureceu o coração do faraó? Não foi nenhum Satanás que foi lá e falou no ouvidinho dele, faz isso, e Deus jogou as pragas. Também não foi nenhum Satanás, não foi nenhum diabo que levou aqueles males para aquele povo. Foi tudo feito por Deus, para se cumprir as profecias, né? E quem endureceu o coração do faraó foi o próprio Deus. Está na Bíblia. Daniel 9:14. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Daniel ali ilustra, né, por que aquele mal estava caindo sobre aquelas pessoas, né? Porque Deus é justo e ele estava fazendo justiça. Aquele povo estava colhendo o que eles mesmos tinham plantado. 1 Samuel 16:14. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. O espírito mau vindo
da parte de Deus. Versículo 15. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau, enviado por Deus, está atormentando o Senhor, ó rei. Claro como a luz do sol. Esse espírito mau foi enviado por Deus, né? E mal era na visão das pessoas, porque aquele espírito estava ali para fazer justiça. Ilustrando aqui, mais ou menos, uma das primeiras vezes que a palavra Satanás é citada na Bíblia, né? É com relação ao censo que Davi fez, né, em Israel. E no livro de Samuel fala que Deus, né, levou aquela mensagem para Davi. E já no livro de Crônicas, eles colocam como aquele mensageiro que falou com Davi para fazer o censo, eles já colocam como Satanás, né? Porque era uma coisa que o povo não queria que acontecesse, era uma coisa que o povo via como um mal, né? Então era algo opositor, e Satanás significa opositor. Então, no livro de Samuel, está escrito assim, segundo Samuel 24:1. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. Normalmente, naquela época, quem levava as mensagens para Davi era Samuel. Tanto é que quando Samuel vai colocar Davi, vai cobrar dele o erro que ele cometeu com o soldado, né, que ele deixou morrer por causa dele estar tendo um caso com a esposa daquele soldado, quem vai falar para ele sobre a pessoa que só tinha uma ovelhinha, né, enquanto o outro tinha um rebanho, né, era Samuel. Então, eu creio que quem levou essa mensagem até Davi para levantar o censo foi Samuel. Já em Crônicas, 1 Crônicas 21:1, eles não colocam que a mensagem vem de Deus. Eles colocam assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Satanás. Eles poderiam estar se referindo a Samuel, né, ter levado essa mensagem a Davi. Mas, como era algo contra o povo, e Satanás significa opositor, né, aquele que vem contra, eles escreveram: Satanás se levantou contra Israel. 1 Reis 22:20. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, para que ele vá e seja morto em Remote Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. Aí não tem nenhum monstrão, nenhum mauzão querendo fazer isso, né? Era um dos espíritos, né, que pertence ao Senhor. Foi ali fazer o quê? A justiça de Deus. Porque aquele homem precisava ser punido, né? Então, o que acontece ali? Na visão do ser humano, ele está sendo enganado, que não é uma coisa mal, que ele vem de um inimigo, de um opositor. Então ele coloca ali Satanás, demônio, mas é só uma qualidade. E as pessoas vão e colocam como um ser maligno, né? Não é isso. Daniel 9:14. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz, e nós não obedecemos a sua voz. É justiça divina. O mal que foi preparado para aquele povo não é algo feito com a intenção só de trazer aquele sentimento de malícia só, não. Era justiça. É como quando um pai corrige um filho, entende? O filho vai ver aquilo como algo que está machucando ele, que está impedindo ele de fazer a vontade dele, de realizar o que ele gostaria de fazer, entende? Naquele momento ali, ele vai enxergar aquilo como mal, ele não vai entender aquilo como algo que é educativo para ele, algo justo, né, para corrigir ele, né, colocar ele no caminho certo. Ele vai enxergar aquilo simplesmente como mal. E as pessoas agem assim, como crianças, né? Fazem o mal e na hora de colher, querem colher o bem, querem colher coisa boa, não querem colher o que plantaram. E as pessoas colhem o que plantam. Eles falam que não veem o diabo como um Deus, né? Mas aí eles falam que ele está em todo lugar, né? Que ele sabe de tudo. Ou seja, ele é onipresente. Se ele está aqui atormentando uma pessoa e está lá nos Estados Unidos atormentando outra, então ele é onipresente, né? Se ele sabe do pecado de todos, se ele conhece tudo sobre todos, ele é onisciente, né? E se ele tem o poder de agir na vida de todos e destruir a todos, se você deixar, ele é onipotente. Então eles colocam o diabo como um deus do mal, né? E aí, é lógico, usam o deus do Hades, né, que é um deus grego, e assimila a coisa. Mas não existe isso.
O diabo simplesmente significa inimigo, acusador, opositor. Mas e o Lúcifer, né, que queria colocar o trono dele acima do trono de Deus? Bem, Lúcifer, a palavra vem de Helé Ben Shahar, que significa filho do amanhecer. E Lúcifer, né, em latim, tem o mesmo significado, né, trazendo luz, aquele que traz a luz, portador da luz. Né? O nome Lúcifer, ele é usado como um nome próprio para estrela que antecede o nascer do Sol, que é Vênus, né? Na verdade não é estrela. O planeta Vênus, de manhã, ele matutino, ele brilha como uma estrela e ele está logo antes do nascer do Sol. Então, é como se ele estivesse trazendo o Sol com ele. É o portador da luz, né? É o que traz a luz. Vamos em algumas citações referente ao portador da luz na Bíblia. Segundo Pedro 1,19, assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Estrela da alva, a portadora da luz, o portador da luz, nasça no coração de vocês. Em Apocalipse 22,16, ilustra quem é essa estrela da alva, né? Estrela da manhã. Apocalipse 22,16. Eu, Cristo, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. A estrela da manhã é Cristo. Não é nenhum outro anjo que caiu do céu. Isso aí são simulações de história para levar um entendimento errado do que está escrito. O que está escrito é que Cristo é a estrela da manhã. Mas vamos entender isso, né? E ali fala que Cristo fala, eu enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas às igrejas. Quem escreve as 7 igrejas? O livro do Apocalipse. João, né? Meu anjo. Por quê? Porque anjo significa o mensageiro de Deus. Uma pessoa que passa a mensagem de Deus adiante, ela é um anjo. E João ali, ele estava passando a mensagem de Deus às 7 igrejas, né? Então, ele era um anjo ali naquele momento. E o próprio João, quando ele escreve, vamos supor, a igreja de Corinto, ele escreve ao anjo da igreja de Corinto, ao anjo da igreja de Éfeso. Ou seja, ele não estava escrevendo para um espírito que estava dentro daquela igreja ali, não era isso. A pessoa que estava de frente àquela igreja ali, ele estava chamando ela de anjo, porque ela iria passar a mensagem de Deus para aquelas outras pessoas. Né? Para aquele momento ali, que aquele povo precisava fugir de Jerusalém, eles precisavam sair dali, pois o dia do Senhor estava acontecendo. No primeiro capítulo do Apocalipse, João fala, eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então o dia do Senhor estava em andamento. Né? Bem, entendendo então que a estrela da manhã, né, é Cristo, então, e o Lúcifer, que queria colocar o trono dele acima do trono de Deus? Bem, Isaías 14,12 cita o nome Lúcifer. E cada edição de Bíblia, eles colocam de formas um pouco diferentes, mas o significado é o mesmo. Continua sendo a mesma coisa. Vou começar pela Nova Almeida atualizada, a NAA, que é um dos que eu mais uso. Na NAA está assim: veja como caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Ó estrela da manhã, filho da alva. Ó estrela da manhã, portador da luz, né? Na NVI, Nova Versão Internacional, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Eu vou ler só a parte que fala estrela da manhã, filho da alva, filho da alvorada, né? Embaixo já está, ó Lúcifer, estrela matinal, né? Tá em o livro, né? O livro sagrado, claro. A BH Sefer, a Bíblia hebraica Sefer, tá, ó estrela da manhã, filho da aurora, que é a mesma coisa, né? Na BJRD, a Bíblia de Jerusalém, tá, ó estrela d'alva, filho da aurora. Aurora, alvorecer, amanhecer, né, manhã, praticamente a mesma coisa. Ou seja, eles escrevem de formas diferentes, mas o significado mantém o mesmo, é a mesma coisa. Né? A Docente, a Bíblia Online da Septuaginta, tá, com Lúcifer, que subiu pela manhã, tem caído do céu. Está escrito de maneira, dos que foi lido até agora, é o que está mais diferente, né? Mas está a mesma coisa, né? Lúcifer, portador da luz, né? Filho da aurora. Na Viva, tá Lúcifer, filho da manhã.
Na ACF, Almeida Corrigida Fiel, está Lúcifer, filho da alva. E na Imaculada Escritura, né, aí está como você caiu dos céus, astro brilhante, filho da aurora. É diferente, mas o significado é igual. Para quem sabe o significado do nome Lúcifer, né, vai saber que é o portador da luz, né? Igual ali na Imaculada Escritura, está astro brilhante, portador da luz, né? Filho da aurora, filho da alva, no outro em cima, no outro no filho da manhã. Todos têm o mesmo significado. Assim sendo, com o entendimento da palavra Lúcifer, né, que significa o portador da luz, vamos ao Velho Testamento, onde foi usado, né, essa palavra. Em algumas traduções, como vimos lá, algumas está astro, brilhante, né, algumas está aquele que traz a luz, e algumas está Lúcifer. Né, em todos está filho da alva, filho do alvorecer, filho do amanhecer. Em Isaías 14:4, né, foi citado a palavra Lúcifer. Você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia, como cessou o opressor, como acabou a tirania. Ou seja, você proferirá essa sátira, essa zombaria contra o rei da Babilônia. Esse Lúcifer aqui em Isaías 14 não era um anjo caído, era o rei da Babilônia. Mas vamos ler mais que o entendimento vai clarear melhor. Vamos ver o texto e o contexto. Tá? Não é só pegar o versículo que está escrito Lúcifer, que caiu do céu, e você entender que é um anjo que está caindo. Isaías 14, 12 e 13. Veja como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu e exaltarei meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Ou seja, o rei da Babilônia, quando dominou Jerusalém, Jerusalém ficava ao norte de Israel, né? E lá ficava o templo, onde estava o trono, né? Então ele queria colocar o trono dele acima da cidade alta, entende? Ao norte, acima do trono que era considerado por eles o trono de Deus, objeto que pertencia a Deus, objeto de Deus. E eles falam que é o trono no céu, eles não falam que é o trono em Jerusalém, que era um objeto na terra, né? Eles colocam, ilustram a coisa, né? Transformam o rei da Babilônia no anjo caído, e o trono de Deus, né, seria no céu. O anjo colocaria o trono dele acima do trono de Deus, no céu. Eles não explicam o que está acontecendo, né? Me assentarei no monte da congregação. Não é no céu isso, era em Israel, era na terra isso. E ele era apenas um rei, né, que tocou terror ali, né? E não era o rei do lago de fogo, não, do inferno. Inferno e sepultura. Em Isaías 14:16 diz assim: os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e abalava os reinos? Ou seja, era só um homem, né? Era só um rei de carne e osso, um comedor de arroz e feijão. Não era nenhum ser com chifres, poderoso, né? Não era nada disso. Apocalipse 12, do 7 ao 9, né? Eles pegam esta parábola e colocam como um fato, né? Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado por terra e com ele seus anjos. Ou seja, João aqui ele usa uma parábola para passar a mensagem do que estava acontecendo, né? E eles pegam uma parábola e colocam ela como fato, né? E muitas vezes eles pegam o que é fato, como está escrito que Cristo é o fim da lei, né? E colocam como uma historinha. Bem, Apocalipse aí, 12:7, João escreveu isso como uma parábola, né? Que normalmente para os judeus, né, as mensagens chegavam como parábolas, porque para eles, aquilo ali dentro do contexto deles, o entendimento para eles era claro, né, que era o dia do Senhor, né, que o dragão, né, o dragão vermelho ali, era Roma que estava guerreando contra eles, né. Por que então João escreveu em parábolas? Porque se ele tivesse escrito isso, aquelas cartas, ele estava preso na ilha chamada Patmos, né. Se ele entregasse aquelas cartas ali, contando que Roma estava fazendo aquilo, para os cristãos daquela época, né,
fugir das cidades, como em Apocalipse pede, né? Se você estiver na cidade, saia dela. Se você estiver fora, não entre. Né? Para os cristãos fugirem, né? Porque o dia do Senhor iria acontecer ali, né? E Jerusalém seria a fornalha de fogo e sangue, né? Então, aquelas cartas nunca chegariam àqueles homens, né? Então, João escreveu de maneira que os romanos não entendessem, mas para os judeus estaria claro como a luz do sol. Vamos supor que ele poderia ter sido mais claro para o povo judeu. Em Apocalipse 12, 9, ele poderia ter escrito assim: e a lei foi banida, essa antiga serpente, que se chama inimigo e acusador, sedutora do mundo judeu. Ela foi atirada por terra, e com ela os sacerdotes. O que está escrito ali, o significado é simplesmente esse. Só que como ele estava escrevendo aqueles livros em parábolas, né, para que aquelas cartas chegassem àquele povo, então ele escreveu, vamos supor, no lugar de acusador inimigo, ele colocou o diabo, colocou Satanás, né, que é o mesmo significado. Só que para a mente vamos supor, dos romanos, aquilo ali seria um ser maligno, né? Eles não veriam que seriam eles, né, os inimigos, né? Seria a lei, né, o acusador. Já está claro, né, que diabo, Satanás, era só um adjetivo usado para acusador, opositor, traidor. Então, vamos aos exemplos, né? Em Mateus 16, 23, Cristo, né? Mas ele, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és a minha pedra de tropeço, porque não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro estava se opondo a Cristo ali, né? Então, Cristo usou a palavra Satanás. E Judas Iscariotes, o traidor. João 6,70. Então, Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ali, um daqueles apóstolos ali, que era Judas, né? Cristo falou é um diabo. Não é que ele era um monstro cheio de chifre, ou que estava possuído pelo poder do cão. Não era isso. É que um daqueles ali era um traidor, né? Era um opositor. E ali era os escolhidos, os realmente escolhidos. Era os predestinados, realmente predestinados. Entende? Não é todo mundo que fica aí falando, eu sou escolhido, outros acreditam, todos somos predestinados. Se fosse assim, não adiantava você buscar conhecimento, você fazer nada, porque você já estaria predestinado àquilo, andando para a direita ou para a esquerda. Se o seu rumo era aqui, você não tinha por que fazer escolhas, né? Marcos 14, 42. Levanta-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Ali ele poderia ter usado de novo o adjetivo diabo, eis que o diabo se aproxima, mas em cima ele usou diabo e todo mundo sabia que ele estava falando traidor, opositor, inimigo. E embaixo ele usou traidor. E se ele tivesse usado Satanás, todo mundo entenderia da mesma forma que seria um traidor. E outra coisa, até mesmo os sacerdotes, né, que eram os que perseguiam eles, eram os que acusavam eles, né, eles eram considerados, né, Satanás, né, muitas vezes é usada a palavra Satanás para se referir aos sacerdotes, né, em suas sinagogas de Satanás também é falado, né. 1 Timóteo 1,20, entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Ele não pegou esses dois rapazes, né, e entregou. Não tinha um lugar que tinha um bichão lá para castigar eles, não. Ele estava se referindo ao sacerdote, que os sacerdotes, naquela época, eles eram juízes. Eles tinham os soldados deles, eles faziam praticamente policiamento. Então as pessoas ali, quando eram presas, quando eram acusadas, quando eram julgadas, era por esses homens, entende? E eles usavam o quê? A lei para acusar, para julgar, para punir, para matar. Condenavam a apedrejamento, condenavam à morte as pessoas. Eles detinham o poder da morte. Por exemplo, em 1 Coríntios 5,5, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu entendo da seguinte forma, a destruição da carne, né? Porque os sacerdotes, né, os Satanás da época, eles condenavam as pessoas à morte, então a pessoa iria morrer, mas o espírito seria salvo no dia do Senhor. O dia do Senhor não havia acontecido ainda. E a primícia deveria ser Cristo. O primeiro a subir deveria ser Cristo. Então eu acredito que os espíritos ficavam em dormência até que Cristo tivesse sido elevado. E quando ele se elevou, ele atraiu todos para junto dele.
A partir daquele dia da morte de Cristo, Cristo fala com o ladrão na cruz, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não tem esse negócio de purgatório. Talvez antes a interpretação do purgatório poderia até existir como os espíritos dormindo, né? Esperando a primícia, para que eles também fossem atraídos com ele. Ou seja, o Satanás ali, o sacerdote ali, ele poderia destruir, poderia matar a pessoa, entende? E o espírito pertence a Deus. No dia do Senhor, o espírito iria subir, entende? Mas a lei e os sacerdotes perderam o seu poder no dia do Senhor. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus e Yahshua, né, igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quem tinha o poder da morte? Quem poderia condenar as pessoas à morte? Eram os sacerdotes, né? E a saber, o diabo. Né? E o que eles usavam? Usavam a lei para acusar. Quem acusava era Moisés, eram as leis de Moisés, né? O diabo, então, ele caiu por terra em Israel, né? Se você acredita que Cristo não falhou, que Cristo conseguiu destruir o que tinha o poder da morte, então você acredita que o diabo caiu em Israel no ano 70, quando tudo se cumpriu. Os sacerdotes não têm mais o poder de condenar as pessoas à morte. As leis mosaicas não podem mais ser usadas, né, para condenar as pessoas à morte. Então, o diabo perdeu seu poder. Ele caiu por terra em Israel. Segundo Tessalonicenses 2,2, que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O general Tito, que marchou dentro do átrio, que pisou o átrio do templo, se as coisas não tivessem se cumprido ainda, o templo não existe mais. Como que os inimigos iriam pisar o átrio do templo, se o templo não existe mais? Tudo se cumpriu, né? E o general Tito foi o filho da perdição. Ele foi o homem da iniquidade, né? E na época que Paulo escreveu isso aí, em 2 Tessalonicenses, ele estava pregando a todos, né, que a mensagem deveria ser pregada a todos até que o fim chegasse. E Paulo fala, né, eu, Paulo, ministro da palavra de Deus, que a palavra já havia sido pregada a todos, né? Como eu já havia citado, primeiro Crônicas, a palavra Satanás aparece, né, pela primeira vez nos livros. Em Zacarias 3:1, novamente a palavra é usada, né? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Ou seja, ali era um julgamento, né? E o anjo que ele fala seria a pessoa, o advogado, né, que iria defender Josué. E Satanás, a palavra já fala tudo, é o acusador, né? E outra coisa, isso era uma visão, né? É a quarta visão do sumo sacerdote, né? Não é o sumo sacerdote estava vendo ali o monstrão, né? Não era isso. Marcos 1,13. Onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Bem, a gente vê filmes aí, muitos filmes, e a interpretação é a mais cravada na mente das pessoas, né? De que ali o monstrão, né, pega Cristo e carrega de cá para lá para tentar ele, né? Eles nunca colocam como era uma pessoa, era um sacerdote daquela época, ou um enviado de sacerdote, né? Que poderia estar ali tentando Cristo, falando, né? Levando comida para ele, para levar ele a comer, né? Eles sempre colocam como o ser, né, que nunca existiu. Por exemplo, Marcos 3:21. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Ali, entre aqueles sacerdotes, né, o termo demônio, essas coisas assim, já não tinha mais o significado anterior, né, lá da época do Pentateuco, né? Ali eles já viam seres de anjos caídos, né, como tem nos livros de Enoque, que é parábola do início ao fim, né, mulheres tendo filhos gigantes, 150 metros de altura, é inconcebível, né, não tem
não bate, não tem cabimento, né? Eram parábolas. Tanto é que foi retirado da Bíblia o livro de Enoque, né? Por ser tanta parábola que poderia comprometer a veracidade dos outros, né? Vamos ao versículo 23. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás, né? O reino, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir, né? Ou seja, Cristo usou parábola para falar com eles. Cristo não estava falando do rei do mal, o rei do lago de fogo, onde fica eternamente ali. Não, não era isso. Entende? Era apenas uma parábola. Em Lucas 10, 18, Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. No começo ali, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quem estava caindo naquela época? O que dominava o povo? Eram as leis mosaicas, as leis de Moisés, o que dava poder aos principados, os príncipes, né? Os principais ali daquelas sinagogas, do templo, os príncipes judeus, né? Aquilo ali estava caindo como um relâmpago. O tempo deles já estava se cumprindo, o brilho deles já havia se perdido, ele estava se apagando. Em João 5,5 ilustra bem isso. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Ou seja, não é Moisés que estava lá no meio deles acusando eles, você não. Eram as leis que Moisés escreveu, as leis mosaicas, né, que acusavam eles. Em 2 Coríntios 12, 7. E, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Paulo ali não estava apanhando, não era o cão que estava ali batendo na cara dele. Quem estava batendo nele era uma pessoa, entende? Um religioso, um acusador, um cão, um Satanás. Em 1 Timóteo 5,14, também é citado. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Tem uma passagem que Cristo fala, né, cobra daqueles sacerdotes, que eles entravam na casa das viúvas e ficavam ali fazendo longas orações, né, demoravam a sair dali. E para quem é adulto sabe muito bem como que deve ter sido essas orações, né? Então, Paulo fala, né, para que as viúvas se casassem, né, para não seguir o caminho, não desviar seguindo aqueles satanases, aqueles sacerdotes que iam ali fazer as longas orações dele. Apocalipse 2:10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ou seja, o diabo aqui já são os sacerdotes. Eram os que lançavam os apóstolos, qualquer cristão, na cadeia. Uma coisa que os religiosos usam muito é se colocarem, nós somos os filhos de Deus, e quem não está com a gente é filho do diabo. Quem segue o que nós seguimos são filhos de Deus. E quem não segue as leis ali é filho do diabo. João 8:32. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles responderam, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Seguindo mais adiante, em João 8:44, Cristo fala com eles, né, os que estavam se dizendo descendência de Abraão, né, o povo escolhido, né. João 8:44, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele profere mentira, fala o que é próprio,
porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não creem em mim. Ou seja, o pecado é a transgressão da lei, né? E aquele povo era o povo da lei. Eles eram filhos do diabo. Entende? Cristo é o fim da lei. Cristo veio para libertar da lei. E aquele povo não queria ser livre da lei, né? Cristo é o fim da lei. E aquele povo era escravo da lei. Ou seja, os religiosos, os sacerdotes dos dias de hoje, usam esses versículos para impor terror nas pessoas, né? Para que corram para eles. Estão ali para libertar dos vícios, libertar, então, fazer acontecer. São homens que receberam um dom, né? Mas os que estão aí hoje, se você pegar ele em qualquer hospital e pegar um doente terminal e levar para eles não vão curar ninguém, né? O dom de enganar. E usam esses versículos, né, que citam esses adjetivos de palavras, de Satanás, de diabo, essas coisas, para colocar terror nas pessoas. E as pessoas ficarem com medo do tal inferno deles, dos demônios, os anjos caídos deles, né, e correrem para debaixo deles e eles tosquear, como os sacerdotes desde a época, antes da época de Cristo, né, já faziam. Vamos lá alguns versículos. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Diabo e Satanás é só um adjetivo, né? Lúcifer significa portador da luz, e esse nome, o correto, né? Quem é o portador da luz é Cristo. Então, Lúcifer foi usado para fazer uma sátira, uma gozação ao rei da Babilônia, né? E o maligno ali, o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo judeu ali estava todo sob as leis judaicas, todo sob as leis mosaicas. Então, o mundo inteiro estava sob acusação, sob condenação. Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Usam esse versículo aí para as pessoas acreditarem que a alma delas vai ficar eternamente queimando no inferno, entende? Mas a alma é sua identidade humana, né? Você se identifica com uma pessoa assim, 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 entende? Os animais são almas viventes, né? A alma do pássaro, a alma do leão. Aquele animal ali morreu, a alma se apaga, simplesmente não existe mais. O que é eterno é o espírito, e o espírito volta ao Pai que o deu, né? E aí eles usam isso. Nossa, sua alma vai ficar eternamente no inferno. Não, você morreu, sua alma se apaga. E como a sua alma é sua identidade, Deus pode sim apagar sua identidade. Pode lançar uma pessoa numa cama e a mente dela não funcionar mais, né? A pessoa, igual eles falam, estado vegetativo, né? Ficar praticamente um vegetal. Infelizmente acontece, né? Muitas pessoas perderem a sua lucidez, perderem seus movimentos, né? Deus sabe de tudo. Então, quem sou eu para julgar se o que Deus faz com uma pessoa está certo ou não? Eu não conheço o coração de todo mundo, né? Então, o que a sua alma pode sim ser destruída, infelizmente, né? O corpo vai estar ali, vai continuar vivo. E o homem, o que ele pode tirar do outro é só o corpo, né? Ele não pode destruir a alma da pessoa, mas Deus pode. Hoje a sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Aí que eles entram com a palavra diz, você tem que aceitar Jesus, né? Porque negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Se você entrar numa sinagoga e você não aceitar Jesus, você vai estar negando Jesus, você não vai ser salvo, entende? Não deixam claro que a salvação que Cristo veio trazer àquele povo era a salvação pro dia do Senhor, que estava já em andamento dentro de Jerusalém, dentro de Israel, né? E no ano 70, aquilo se cumpriu. Eles não deixam claro que a salvação era para aquela época, né? Que o Espírito de todo mundo pertence a Deus. Eles colocam como se você não aceitar Jesus, você não vai ser salvo. O seu Espírito vai para o inferno. Uma coisa que sequer existe, nem existe, né? 2 Coríntios 3:9.
Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Diante da glória de Cristo, entende? Diante da glória da graça que havia chegado, a glória da lei, a glória do Antigo Testamento, já estava apagada, já estava sucumbido, né? Mas a lei ainda iria perdurar, né? Porque Cristo fala que não passaria um tio da lei até que tudo se cumprisse. Mas também Cristo fala que tudo iria se cumprir naquela geração, né? E aí eles vêm com o ministério da condenação, não sei o quê, condenado eternamente, eles colocam uma coisa toda figurada, cheia de fábulas judaicas misturadas com fábulas gregas. Segundo Coríntios 3,13, não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, qualquer igreja que você for, as pessoas pegarem o Antigo Testamento, pegarem o livro das leis e ler Moisés para você, ler leis para você, até hoje o véu está sobre o coração dessas pessoas. Até hoje essas pessoas estão debaixo de lei. Cristo é o fim da lei. Cristo morreu para destruir o diabo, que tinha o poder da morte, né? Que são as leis, é o que acusava, que condenava, né? Mas eles continuam até hoje. E 2000 anos atrás, né, Paulo falou aos Coríntios, né, que até naqueles dias eles ainda estavam pregando Moisés, né, e já se passaram 2000 anos e ainda continuam pregando Moisés. Tudo isso para ter um controle das pessoas, né, para arrancar dinheiro, para levar uma condição que eles querem que você siga. Gálatas 3,10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. As pessoas que estão aí pregando lei, as pessoas que estão aí tentando seguir leis, as pessoas que acham que você tem que pagar dízimo, que você tem que batizar, que você tem que seguir as leis, essas pessoas estão debaixo de maldição, entende? No último versículo ali, ó, Cristo nos resgatou da lei, tirou da lei, ele se fez maldito, né? O justo pelos injustos, né? Mas as pessoas não acreditam e continuam pregando leis. Em Hebreus 2,14, deixa claro isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, que tinha o poder da morte, né? o que era usado para condenar a apedrejamento, a vários tipos de mortes, crucificação, as leis mosaicas, né? E Cristo destruiu com a sua morte as leis. As leis hoje não podem ser usadas para matar, né? Os sacerdotes não têm aquele poder todo que eles tinham. Eles eram a polícia, eles eram o juiz, eles eram os acusadores, né? Eles determinavam a sentença. Eles não têm mais esse poder. Qualquer sinagoga que você for hoje, ninguém pode te espancar e te matar usando as leis mosaicas. Cristo destruiu esse poder que ela tinha. Ou seja, não existe batalha espiritual entre espírito bom e mal, né? A batalha é espírito com a carne. Não é anjos com chifres contra anjos branquinhos com asinhas branquinhas. Não é isso, né? É você com você mesmo. É o seu espírito, a sua parte boa, querendo fazer o bem, contra a sua parte mal, querendo praticar tudo que Deus não aprova, né? Porque o bem está em nosso espírito e o mal está em nossa carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ou seja, a carne e o espírito são opostos.
o seu espírito, ele é limpo, ele é puro, ele é templo do Espírito de Deus. Ele é oposto da sua carne, ele faz oposição à sua carne, ele não se mistura com a sujeira da sua carne. Ele é limpo, é puro, é imaculado, sem mácula, entende? Já a sua carne, está escrito os frutos da carne, que é inveja, avareza, né? Todo tipo de coisa ruim. E os frutos do Espírito é bondade, é justiça, né? Então, a sua carne, por ser oposta ao seu espírito, a sua carne pode ser considerada o diabo, um opositor, faz oposição. É uma coisa ruim, faz oposição, é uma coisa boa. Romanos 7, 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ou seja, as pessoas falam, a carne é fraca, eu faço isso porque é o contrário. É o seu espírito, você está alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. A sua carne está mais forte que o seu espírito. Enquanto você está fazendo mais coisa ruim, é como diz o provérbio, né, que diz que existe dois lobos na gente, um lobo bom e um lobo mau. Aí a pessoa pergunta, qual que vence? Vence o que você alimenta mais. Se você alimentar mais o lobo bom, ele vai vencer. Se você alimentar mais o lobo mau, ele vai vencer. Então, se você não está conseguindo se deter diante dos desejos da sua carne, então você está alimentando muito essa carne. Você está buscando muita coisa para a carne e pouca coisa para o seu espírito. 35. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Ou seja, o acusador não é nenhum espírito maligno que está indo lá para Deus levar. Pastor, fulano fez isso, como está no livro de Jó, né? Aquela batalha ali, né? O diabo chega para Deus, né? E fala, ó, o Jó tá assim porque você tem feito tudo de bom para ele, né? E aí, aquilo ali é uma parábola, gente. Aquilo ali não é um ser maligno que foi lá em Deus, perante Deus e falou com Deus, não. Aquilo ali pode ser um sacerdote, né? Que atormentou a vida de Jó, como aconteceu com Paulo, né? O Satanás que ia lá esbofetear a cara de Paulo, né? E o que acusa vocês é Moisés. Não é o ser lá, mas também não é Moisés, a pessoa, o profeta Moisés, né? As leis mosaicas que Moisés escreveu, aquilo ali era o diabo que acusava as pessoas. E que até hoje ainda é lido, ainda é usado para acusar as pessoas. Ontem mesmo ouvi uma pessoa, né, religiosa falando, fulano vai para o inferno por causa disso, citando leis, né? E na mente dele, não é um inferno de sepultura, na mente dele, fulano vai queimar a eternidade. Né? Infelizmente, são interpretações errôneas, feitas, talvez nem com maldade no coração, mas feitas por causa do que foi ensinado a vida inteira para que ela cresceu ali, desde criança, ouvindo aquilo, entendendo que é daquele jeito. Então, passa a agir como um papagaio, só passando para frente o que ouviu a vida inteira. Não para ler as escrituras e buscar entendimento, não para tentar interpretar. Que Cristo fala, vem a hora, e já chegou, que não vai adorar nem no templo, nem no monte, que não precisa você ficar frequentando essas coisas para adorar a Deus. Você pode ir no seu quarto, plantar o joelho no chão e adorar a Deus. Você não precisa seguir leis. Cristo é o fim da lei. Tudo se cumpriu no ano 70, mas a verdade não é ensinada. O que é ensinado são leis, o que é ensinado é coisas que rendem dinheiro, coisas que podem ser usadas para tosquear as pessoas, né? Para atacar terror, para elas correrem para debaixo das asas do homem que se diz pastor, mas pastor é Cristo o Senhor, meu pastor, né? Como está escrito, não chama ninguém de pai, né? Padre, papa, tudo significa pai. E pai, o nosso pai é Deus, né? Então é isso. E que Deus leve o entendimento até todos, que você procure entender, não só ouça um entendimento que eu consegui chegar a ele, mas que busque o seu entendimento, que confira nas escrituras o que está escrito, se o que está sendo pregado, se o que você ouve é verdade, né? Ou é só manipulação, só controle, né? E que Deus abençoe a todos. Amém.